Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 13 de fevereiro para conversarmos sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, espero que você já esteja tendo um bom dia, com boas perspectivas para vivenciar esse dia que Deus está nos oferecendo. A leitura de hoje, para a nossa meditação, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 45 e 46. O capítulo 7 do Evangelho de João vai falar sobre quando Jesus chegou ao coração da nação judaica. Ele chega então à Judéia, né? E especificamente em Jerusalém, que era o centro de comando, né? Então ele chega em Jerusalém e ele vai ao templo. O templo era um grande platô de centenas de vários metros quadrados, não vou saber falar aqui a dimensão exata, mas era muito grande o complexo do templo. E você tinha a nave, que era menor. Então, nesse complexo enorme, murado, você tinha vários pátios. Então, num desses pátios, Jesus estava ali ensinando sobre a palavra de Deus para as pessoas que iam até ele para ouvir. E ele já sabia, nesse capítulo 7, começa dizendo no versículo 1 o seguinte, que ele percorria a Galileia, mas evitava a Judéia porque ele sabia que lá iam querer prendê-lo e matá-lo. E ainda não era o tempo disso acontecer. Jesus sabia que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, até porque ele veio para isso mesmo. Mas ele queria prolongar um pouco esse tempo porque ele ainda queria atingir outras pessoas com o evangelho. Então ele estava evitando. No início do capítulo 7 fala isso. Adiante vai dizendo então que ele foi, porque teve a festa dos tabernáculos e ele então vai a Jerusalém. Quando ele está lá no pátio ensinando, eles tentam prender Jesus, mas não conseguem por causa da multidão. E aí os líderes religiosos daquela época, se sentindo ameaçados com o que Jesus falava, ele só falava do reino dos céus. Ele só falava ele falava contra a avareza, ele falava sobre amor fraternal, ele falava sobre cuidado com as pessoas menos favorecidas, e isso incomodava a religião, porque eram as coisas que a religião não fazia. Aquela religião, aqueles líderes religiosos, eles só usavam o povo, eles coisificavam o povo em nome do seu próprio enriquecimento. Eles não queriam viver de fato o amor fraternal. Então a mensagem de Jesus destoava da mensagem deles e ameaçava eles. Eles nutriam um ódio muito grande por Jesus. Então o texto de João 7, no versículo 32, vai dizer então que eles se organizaram e mandaram 2 soldados para prenderem Jesus. Vai lá no pátio e prende esse rapaz. E os rapazes e os soldados ficaram lá, foram lá para prender Jesus. Aí no versículos 45 e 46, que eu vou ler agora, que é o texto da nossa proposta aqui, vai dizer assim, ó: finalmente, esses guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não prenderam ele? E aí a resposta do soldado foi: ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Os guardas foram prender Jesus. E estava difícil de chegar até Jesus. E enquanto eles tentavam chegar até Jesus para prendê-lo, porque tinha muita gente ao redor, eles estavam ouvindo o que Jesus falava. E eles foram começando a ser induzidos, ou induzidos não, eles começaram a ser envolvidos pela fala de Jesus. Ninguém falou como esses homens falam. Eram guardas do templo, eram homens que estavam acostumados a ver os oradores do templo. Eles estavam acostumados a ouvir os sacerdotes pregando, os fariseus pregando, os líderes religiosos de um modo geral. Eles estavam acostumados a fazer a escolta, talvez, aí, do templo e ouvir as práticas de oratória desses homens religiosos. Mas quando eles escutam o que Jesus falava, a maneira como Jesus falava e o envolvimento emocional de Jesus com o seu público, eles chegaram à conclusão: ninguém fala como ele. E é nesse ponto que eu quero falar. Existe muito distanciamento emocional entre nós e o nosso auditório, ou seja, entre nós e os nossos interlocutores. Eu não estou falando aqui de não estou falando aqui de pregadores e ouvintes, eu estou falando da gente. A gente como a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos cursos, né? Na nossa família, na nossa vizinhança. Nós estamos aprendendo nessa sociedade atual a ficar distanciados emocionalmente das pessoas. Quando alguém te manda uma coisa engraçada, muitas vezes você coloca lá um emoji de riso, né? Você coloca várias carinhas rindo, ou então você coloca kkk, mas o seu rosto, você não está rindo na verdade. Muitas vezes você não está rindo, pode ser que sim, mas muitas vezes você não está rindo. Você fala: nossa, coisa chata, né? Você coloca uma carinha rindo ali,
dá uma desemocionalizada, sabe? Um distanciamento emocional. Hoje em dia as pessoas estão vivendo em corpos sem almas. As academias estão cheias de pessoas esculpindo seus corpos, mas o coração está frio, distante. As pessoas hoje não querem relacionamento, nenhum tipo de relacionamento. Por isso que muitos jovens hoje não se casam. Isso estava muito comum no Japão, Canadá, ouvi falar sobre isso. Na Europa estava acontecendo muito e está acontecendo no Brasil também. A gente vê uma palavra muito usada ultimamente, que é solitude, ou seja, as pessoas fazendo opção por estar sozinhas. Sabe por quê? Relacionamento afetivo de qualquer natureza, seja ele de namoro, de noivado, de casamento, ou até mesmo relacionamento fraternal, de amor fraternal, custa caro, é dispendioso, fica caro para a gente nutrir um relacionamento, uma amizade. Eu estava vendo uma comédia um dia desse aí, uma comédia. Um rapaz estava entrando no portão, o outro veio e falou: ô fulano, cadê você? Rapaz, tem um tempão que eu não te vejo, por que eu não te vejo mais? Ele falou: eu não posso mais ser seu amigo. Mas por quê? Porque já deu a minha cota de amizade. Já deu a minha cota de amizade. Eu não posso ser seu amigo mais porque eu já não consigo mais ter amizade. Ele na cabeça dele é como se fosse uma rede social. Depois que dá um certo número de amigos, já não cabe mais ninguém, porque ele já não tem mais emoção, não tem mais sentimento, já não tem mais empatia, já não tem mais humanidade para se juntar com mais ninguém ou para ter ninguém como seu amigo. E às vezes a gente está assim também, a gente não quer muita aproximação das pessoas. Então, quando os soldados falam que ele não fala como os demais, nós nunca vimos nós nunca vimos um orador falar assim. Jesus, ele não só transmitia conhecimento, ele também transmitia calor humano. Ele era alguém que estava emocionalmente envolvido com as pessoas com as quais ele conversava. Essa é uma das razões pelas quais ele não julgava as pessoas. Jesus lidou com pessoas que tinham situações difíceis. Você vai ver no Evangelho de João mesmo alguns encontros de pessoas com Jesus e pessoas que tinham algumas situações difíceis de pecado, de coisas assim, e elas não foram julgadas por Jesus porque Jesus tinha muita empatia. Então ele não fala como os demais oradores, como os demais pregadores da sua época. Nunca ninguém falou e nunca ninguém falará como Jesus, porque havia nele empatia. Hoje em dia as pessoas estão com ausência de empatia. Tem pessoas sofrendo de inanição, vamos criar um neologismo aqui, né? Inanição afetiva, porque ninguém compreende, ninguém aceita, ninguém consegue ouvir sem julgar. Eu recebo muita gente no gabinete que reclama sobre isso. Não consegue se abrir com o marido, não consegue se abrir com a esposa, filhos que não conseguem se abrir com os pais, porque não consegue perceber no interlocutor empatia. Parece que o interlocutor é um robô que não tem sentimento. Então ele julga como se ele nunca jamais fosse fazer o que a pessoa fez. Ele julga como se aquela pessoa que está sentindo aquela situação, seja ela qual for, é uma pessoa fraca. Então as pessoas não se abrem e é por isso que a gente está ficando doente. As pessoas recorrem aos amigos virtuais. Hoje em dia, com a inteligência artificial, então as pessoas recorrem aos aplicativos de amizade virtual. Você vai conversar com a pessoa lá no Maranhão. Aí a pessoa se abre. Eu lidei com um caso de uma senhora cuja filha conheceu um rapaz na internet de outro estado, de outro estado longe. E ela conseguiu fazer uma captura, ela conseguiu pegar o celular da menina e ela então viu algumas mensagens que essa menina estava conversando com essa pessoa longe. E essa menina ela falava coisas que a mãe, nunca tinha imaginado que passava na cabeça dessa menina, porque nunca teve uma aproximação. Então, às vezes, os nossos relacionamentos, eles estão muito formatados e formalizados, como se a gente fosse robô, sem sentimento. A gente olha para o filho sem nenhum sentimento, olha para a esposa, para o esposo, para a filha, olha para o pai, sem nenhum sentimento. Estou falando a grosso modo, tá? E o Evangelho, ele entra na nossa vida para curar isso também, né? Para curar isso também, para cristianizar isso também. Porque, na verdade, a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. A solidão, a solitude, ou seja, qualquer coisa que tenha parentesco com esse tipo de coisa, faz mal para a alma. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do seu sorriso, eu preciso do seu abraço, eu preciso do seu calor, eu preciso ser ouvido, ser entendido, sabe? Eu preciso te ouvir, também te entender, também te abraçar, também te acolher.
sabe? A gente precisa de corpos que tenham de fato alma. E isso é uma prerrogativa ou um vaticínio, né? Citado por Jesus em Mateus capítulo 24. Ele fala assim, olha, vai chegar um tempo em que o amor de muitos esfriará. Não vai haver amor, não vai haver empatia. Vai haver a pergunta, tá tudo bem? E não querer saber a resposta, porque a gente não quer nenhum tipo de envolvimento emocional com quem quer que seja. Então, os soldados que foram prender Jesus, eles experimentaram uma coisa que eles não tinham experimentado antes. Eles experimentaram ouvir uma pessoa que era de fato um ser humano, embora fosse ele o próprio Deus, conhecendo a estrutura humana. Então a maneira como Jesus falou alcançou eles no mais profundo do seu ser, alcançou-os na alma, lá no centro das emoções, da razão, na pessoalidade de cada um, né? Lá no mais profundo mesmo da consciência de cada um. Né? Não era só uma mensagem enviada ao intelecto, aos ouvidos, mas era uma mensagem que dava dignidade ao ser humano. E até aqueles soldados chegaram à conclusão: não é justo odiar esse homem, não é justo nem prender esse homem, porque ninguém nunca falou como ele falou, ninguém nunca agiu como ele agiu, ninguém nunca interagiu com o ser humano como esse homem interage. Então vale a pena seguir Jesus por causa disso. E vale a pena seguir os seguidores de Jesus, ou estar próximo dos verdadeiros seguidores de Jesus, porque eles também emitem o mesmo amor, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Romanos 8 vai dizer que era o Espírito que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus, é o mesmo que está sobre a minha vida e sobre a sua também, querendo fazer com que a minha alma seja uma alma tão próxima dos demais, tão diligente no sentido de provocar uma aquiescência na vida do interlocutor, quanto a de Jesus fazia. Basta a gente se abrir para isso. Então que Deus nos abençoe e feliz é você se você encontra pessoas que são humanas com você e que dão dignidade à sua existência. E feliz mais ainda é você se você é esse tipo de pessoa que consegue transmitir amor e sentimento através das suas palavras e ações, né? Isso é muito nobre, e isso está em falta hoje em dia. Mas que Deus nos dê essa graça, né? Para que possamos ser mais humanos, sabendo que o que nós vamos levar daqui é a nossa pessoalidade. Quando saímos deste mundo, o que levamos é a nossa pessoalidade. Tudo mais vai ficar por aqui mesmo. Então que Deus nos abençoe, que você tenha aí uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Grande abraço, Sandra e demais pessoas que estão presentes aí.